Cada um. Hoje falaremos sobre análise combinatória. Preparei a aula, vamos hoje para a aula 1. Acompanhe os vídeos com atenção, pois será importante para a sua vida. Vamos lá. A análise combinatória. O que é a análise combinatória? A análise combinatória é o ramo da matemática que tem por objetivo resolver problemas que consistem basicamente em escolher e agrupar os elementos de um conjunto. Possui aplicação direta no cálculo das probabilidades, sendo instrumento de vital importância para as ciências aplicadas, como a medicina, a engenharia e a estatística, entre outras. Além de ser um assunto muito cobrado no Enem e em outros concursos. Nesse curso, iremos estudar as técnicas de contagem que permitem calcular o número de elementos de um conjunto formados por certas regras, sem que seja necessário enumerar seus elementos. Encontramos essas situações, por exemplo, quando precisamos contar a quantidade de placas de automóveis, a quantidade de números de celulares, a quantidade de cartões de loteria para garantir a premiação, a quantidade de possibilidades de uma investigação científica, a quantidade de incidências de um sinistro para que seja estipulado o valor de um seguro, etc. E, finalmente, calcularemos também a chance de determinada situação acontecer. Iniciaremos por uma parte da análise combinatória chamada de princípio fundamental da contagem. Ele nos dará suporte para que possamos entender todas as outras coisas, portanto, é muito interessante que você fique atento e preste bastante atenção. O princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, estabelece como contar a quantidade de possibilidades distintas de realizarmos uma ação, um experimento ou um evento composto de duas ou mais etapas. O exemplo a seguir mostra todas as possibilidades de ocorrer um experimento. Observe com atenção. De quantas formas diferentes você pode organizar 4 pessoas em uma fila indiana? Esse organograma mostra que você pode escolher a primeira pessoa. Se você for organizar a fila, você terá que escolher uma pessoa para ser a primeira da fila. Como nós temos 4 pessoas, deixei 4 ramos nessa primeira parte da nossa aula. A primeira pessoa da fila pode ser a pessoa 1. E aí, se você escolher a pessoa 1 para a primeira fila, restam ainda 3 pessoas que você deve escolher uma delas para o segundo lugar. Portanto, coloquei aqui 3 ramos da árvore. A segunda pessoa pode ser a 2, 3 ou 4, supomos que seja 2. E a terceira pessoa? Se a primeira é a 1, a segunda é a 2, a terceira poderá ser a 3 ou a 4. Suponhamos que seja, ou portanto, 2 possibilidades, suponha que seja a 3. A última pessoa, obrigatoriamente, será a pessoa 4. Ou então também poderíamos ter a pessoa 1, pessoa 2, a pessoa 4 e por último a pessoa 3, portanto 2 filas diferentes, pessoa 1, 2, 3 e 4, pessoa 1, 2, 4 e 3. Se não tivéssemos, ainda temos a segunda, como segunda pessoa, ainda temos como para escolher, possibilidade de escolha, a 3 e a 4. Se escolhermos a 3, podemos ter a pessoa 1, pessoa 3, podemos ter como terceira pessoa a 2 e como quarta a 4, ou como terceira a 4 e como última e quarta pessoa 2. Ou ainda podemos ter como segunda pessoa a pessoa 4, e como terceira pessoa podemos ter a pessoa 2, e como quarta podemos ter a pessoa 3, ou como terceira podemos ter a pessoa 3 e como quarta a pessoa 2. Temos aí já 6 filas diferentes. Também poderíamos ter como primeira pessoa, em vez da 1, a 2. E como segunda pessoa, poderíamos ter a 1, a 3 ou a 4. Mas como terceira, poderíamos ter a 3. E como quarta, poderíamos ter a 4. Então a fila seria a 2, a 1, 3 e 4. Ou a terceira poderia ser a 4 e a última a 3. Ou ainda a segunda pessoa poderia ser a pessoa 3. E a terceira a pessoa 1 e a quarta, pessoa 4. Ou a terceira, a pessoa 4 e a quarta e última, pessoa 1. Ou ainda poderíamos ter como segunda pessoa a pessoa 4
e como terceira a pessoa 1 e como quarta a 3. Ou como terceira a 3 e como quarta a 1. Portanto, já temos aí 6 filas diferentes, mais 6 filas diferentes. Estamos com 12. Ou poderíamos ter como primeira pessoa a 3 e como segunda a 1, como terceira a 2 e como quarta a 4. Ou ainda como terceira a pessoa 4 e como quarta a 2, mais 2 filas. Ou ainda poderia ser a segunda pessoa, se a 3 for a primeira, poderia ser a 2 e como segunda, como terceira, aliás, a 1 e como quarta a 4. Ou como terceira a 4 e como última a 1. Ou ainda, com a pessoa 2 iniciando com a pessoa 3, poderíamos ter a segunda pessoa da fila, a pessoa 4, e como terceira a pessoa 1 e como quarta a pessoa 2. Ou então, como terceira a pessoa 2 e como quarta a pessoa 1. Já temos 18 filas diferentes. Ou ainda poderíamos ter como a primeira pessoa a 4, como segunda a 1, como terceira a 2, como quarta a 3. Ou ainda como terceira a 3 e como quarta a 2. Ou poderíamos ter ainda como segunda pessoa a 2, como terceira a 1 e como quarta a 3. Ou então como terceira a 3 e como quarta a 1. Finalmente, as últimas possibilidades, poderíamos ter como segunda pessoa a 3, como terceira a 1 e como quarta a 2. Ou ainda como terceira a 2 e como quarta a 1. Verifique que, no entanto, temos 24 possibilidades no total. Se você tentar organizar 4 pessoas em fila, será uma dessas aqui. Você não consegue uma fila diferente. Vejamos agora o que diz, o que nós podemos observar nessa árvore. A árvore das possibilidades mostra que você pode dividir a ação em 4 etapas. A etapa 1, você vai escolher a primeira pessoa da fila. Você tem 4 possibilidades, qualquer uma das 4. A segunda etapa, você vai escolher a segunda pessoa da fila. Você tem 3 possibilidades, qualquer uma das 3 restantes, pois uma já foi escolhida para a primeira posição. A terceira etapa será escolher a terceira pessoa da fila. Você tem 2 possibilidades, qualquer uma das 2 restantes, pois uma já foi escolhida para a primeira posição e a outra para a segunda. E finalmente, a quarta etapa, você escolher a última pessoa da fila, a quarta pessoa. Você só teria uma possibilidade, a que ainda não foi escolhida. O princípio fundamental da contagem, o PFC, garante que para você determinar a quantidade de possibilidades de uma ação ser realizada, basta calcular o produto entre as quantidades de possibilidades das etapas em que a ação foi realizada. Portanto, você precisa apenas separar as etapas e quantas possibilidades você tem para realizar cada uma delas. Portanto, o exemplo que nós acabamos de resolver, de quantas formas diferentes você poderá organizar 4 pessoas em uma fila indiana, pode ser resolvido sem que seja necessário exibir todas as possibilidades. Da seguinte forma: a primeira etapa você viu que são 4 possibilidades, a segunda 3, a terceira 2 e a última 1. Então o total de possibilidades seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, portanto 4 possibilidades. O princípio fundamental garante que você não precisa mostrar todas as possibilidades para descobrir quantas são. Basta descobrir quantas possibilidades você tem em cada etapa. Portanto, o que é importante é definir as etapas em que você vai resolver o problema, contar as possibilidades e finalmente é só multiplicar esses valores. De forma geral, o princípio fundamental da contagem pode ser enunciado da seguinte forma: se uma ação E pode ser totalmente realizada através das etapas E1, E2, E3 até a última, que eu chamei de EN, e a decisão 1, a decisão E1 possui P1 possibilidade diferente de ser realizada, e tomada a decisão E1, a decisão E2 possui P2 possibilidades diferentes de ser realizada, e tomada essa decisão 2, a decisão 3 possui P3 possibilidades diferentes de ser realizada, e tomada a decisão E3, e quantas forem, até chegar à última decisão, que chamamos de EN, possui PN possibilidade diferente de ser realizada, e tomada a decisão EN, então o total de possibilidades diferentes de se realizar a ação E será igual ao produto P1 vezes P2, P3 até a última.
quantidade que você encontrou para a última possibilidade. Os exemplos a seguir serão resolvidos sem exibição das possibilidades, utilizando apenas o PFC. Vamos resolver o problema 2 usando o PFC. O problema diz: Renato, José, Pedro, Gustavo, Ana e Cristina disputam um torneio de xadrez, no qual são atribuídos prêmios ao primeiro, segundo e terceiro colocados. Quantas são as possibilidades de Cristina ser premiada? Ora, temos que considerar 3 situações. A Cristina pode ser premiada ficando em primeiro lugar, ou ficando em segundo, ou ficando em terceiro. Vamos para a situação 1. Cristina fica em primeiro lugar. Ora, se Cristina ficará em primeiro lugar, então para o primeiro lugar teremos uma opção. Cristina ficará com ele. Então, uma possibilidade. Para o segundo lugar, teremos 5 possibilidades. O segundo lugar será ocupado por um dos outros 5, ou Renato, José, Pedro, Gustavo ou Ana. Portanto, 5 possibilidades. O terceiro lugar será ocupado por um dos 4 participantes restantes. 4 possibilidades. Portanto, temos que, se Cristina ficar em primeiro lugar, a possibilidade dessa premiação será, o total de possibilidades da situação 1 será, então, pelo PFC, 1, que é a possibilidade de primeiro lugar, vezes 5, que são as possibilidades do segundo lugar, e 4, que são as possibilidades do terceiro lugar. Portanto, 20 possibilidades de Cristina ser premiada ficando em primeiro lugar. Vejamos agora a quantidade de possibilidades de ela ser premiada ficando em segundo lugar. Chamamos de situação 2. Cristina fica com o segundo lugar. Ora, se Cristina ficará com o segundo lugar, o primeiro lugar será ocupado por qualquer uma das outras 5 pessoas. Portanto, 5 possibilidades. O segundo lugar será ocupado por Cristina. Portanto, uma possibilidade. E o terceiro lugar será ocupado por uma das 4 restantes, das 4 pessoas que da restam. Portanto, o total de possibilidade dessa situação 2, o Cristina em segundo lugar será 2. Possibilidade do primeiro lugar, 5, vezes a possibilidade do segundo lugar, 1, vezes a possibilidade do terceiro lugar, 4. Total, 20. Então, estamos percebendo a possibilidade de Cristina ficar em terceiro lugar deve dar também 20, mas vamos confirmar. Situação 3. Cristina fica com o terceiro lugar. Portanto, para o primeiro lugar teremos 5 possibilidades. Qualquer uma das 5 pessoas, com exceção de Cristina. Portanto, 5 possibilidades, qualquer uma das outras 5 pessoas. O segundo lugar será ocupado por uma das 4 pessoas, pois Cristina não inclui, 4 possibilidades. E o terceiro lugar será ocupado por Cristina. Portanto, uma possibilidade.
Total de possibilidade de Cristina ser premiada ficando em terceiro lugar, então será possibilidade do primeiro lugar, 5 vezes. Possibilidade do segundo, 4. Possibilidade do terceiro, 1. Também 20 possibilidades. Finalmente, calcularemos o total de possibilidades, né? Que será o total de possibilidade de Cristina ser premiada, né? Que será ficando em primeiro lugar 20, ou ficando em segundo mais 20, ou ainda ficando em terceiro mais 20, portanto 60. E a resposta então será 60 possibilidades de Cristina ser premiada. Vamos resolver o problema 3, que diz: de quantas formas diferentes podemos iluminar uma pequena sala que possui 8 lâmpadas? Ora, para que essa sala fique iluminada, temos que deixar pelo menos uma das lâmpadas ligada. Então, a primeira lâmpada, ou lâmpada 1, nós temos duas possibilidades: ou ela fica ligada ou desligada. A lâmpada 2 também há duas possibilidades: deixar ligada ou desligada. Assim também a lâmpada 3, duas possibilidades. E a lâmpada 4, ligada ou desligada, duas possibilidades. A lâmpada 5, ligada ou desligada, duas possibilidades. A lâmpada 6 ficará ligada ou desligada, duas possibilidades. A lâmpada 7 ficará ligada ou desligada, duas possibilidades. A lâmpada 8 ficará ligada ou desligada, duas possibilidades. Temos que tomar cuidado na hora de calcular o total de possibilidade, pois, como cada lâmpada foi considerada a possibilidade de ficar ligada ou desligada, temos que considerar a possibilidade de todas ficarem desligadas, pois assim a sala não seria iluminada pelas lâmpadas. Então o total de possibilidades será lâmpada 1, duas possibilidades, lâmpada 2, duas, vezes duas possibilidades da lâmpada 3, vezes duas da lâmpada 4, duas da lâmpada 5, duas da lâmpada 6, duas da lâmpada 7 e duas da lâmpada 8. Menos a possibilidade, uma possibilidade que é todas as lâmpadas desligadas. Portanto, nesse caso temos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 16. Então temos 16 vezes 16 menos 1, 16 vezes 16, 256, menos 1, 255. Portanto, a nossa resposta para o problema é: existem 255 possibilidades de iluminar a sala, né? 255 formas.
de iluminarmos a sala com essas 8 lâmpadas. Vamos resolver o problema 4. Um estudante possui 9 folhas de papel de cores diferentes e quer encadernar 3 cadernos, um de cada cor. Quantas possibilidades existem? Bem, essa situação é simples de se resolver, pois você vai encadernar um caderno, depois encadernar o outro caderno e finalmente o último caderno. Portanto, para o caderno 1, há 9 possibilidades de folha. Você vai escolher uma das 9 para encaderná-lo. Para o caderno 2, você vai escolher uma das 8 folhas restantes para encaderná-lo, portanto, 8 possibilidades. E finalmente o caderno 3, você vai escolher uma das 7 folhas restantes para encaderná-lo, portanto, 7 possibilidades. E os cadernos estarão encadernados nessas condições. Pelo PFC, o total de possibilidade de realizar esse procedimento, essa encadernação, é exatamente 9 possibilidades de encadernação do primeiro caderno, vezes 8 possibilidades de encadernação do outro, e finalmente as 7 possibilidades de encadernação do último. E aí nós temos 9 vezes 8, 72, vezes 7. E finalmente temos 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 7, 49, 1, 50. Portanto, nós temos 504 possibilidades. Resposta do problema. Quinhentas e 4 possibilidades. Problema resolvido. Vamos resolver o problema 5, que diz: da convenção de um partido para lançamento da candidatura de uma chapa ao governo de certo estado havia 5 possíveis candidatos a governador, sendo 3 homens e 2 mulheres, e 7 possíveis candidatos a vice-governador, sendo 4 homens e 3 mulheres. Ficou decidido que a chapa governador-vice-governador seria formada por 2 pessoas de sexo oposto. Sabendo que os novos candidatos são distintos, de quantas maneiras distintas pode ser formada essa chapa? Ora, como a chapa será formada por sexos opostos, temos que considerar 2 situações. Uma, sendo alguém do sexo feminino candidato a governador, e lógico, se isso acontecer, o vice-governador tem que ser do sexo masculino, ou seja, sexo oposto. Ou o contrário, se o governador for um candidato do sexo masculino, o vice tem que ser do sexo feminino. Então vamos iniciar a solução. A situação 1. Candidato a governador é uma mulher. Então temos a seguinte possibilidade, governador, possibilidade para ser governador. Se for mulher, diz, são 3 homens e 2 mulheres, A governador nós temos 2 mulheres, portanto 2 possibilidades.
Vice-governador terá que ser um homem. A vice-governador, nós temos 4 homens e 3 mulheres, portanto, 4 possibilidades. Total de possibilidade da situação 1, temos, pelo PFC, 2 possibilidades para governador, nessas condições, e 4 para vice, portanto, 8 possibilidades. Na situação 2, né, vamos considerar que o governador é um homem. Então, para governador, teremos candidato a governador. São 3 homens só. Portanto, 3 possibilidades. Então, vice-governador terá que ser uma mulher. Mas candidato a vice-governador, nós temos quantas mulheres? 3 mulheres, né? Portanto, 3 possibilidades. Aqui, 3 possibilidades. Total de possibilidades da situação 2. 3 possibilidades de candidato a governo vezes 3 possibilidades de vice-governo. 9 possibilidades. Então teremos total de possibilidade, nesse caso, total de possibilidade de formação da chapa, né? Será as 8 possibilidades sendo uma mulher candidata a governo ou 9 possibilidades sendo um homem candidato a governo. Portanto, 17. Resposta do problema: 17 possibilidades. Mais um problema resolvido. O próximo problema, que diz: na primeira fileira de um teatro há 8 poltronas, e quantas maneiras diferentes podemos acomodar 6 grandes fãs de um ator que está encerrando uma peça nesse teatro? Ora, você tem 8 poltronas e 8 pessoas para ocupá-las. 6 pessoas, desculpe. Então, temos a seguinte situação, né? Você deverá escolher uma pessoa para sentar. Então, essa pessoa que você vai escolher, ela terá 8 possibilidades. Ela poderá sentar em qualquer uma das 8 poltronas, né? A pessoa 2 terá 7 possibilidades, pois ela poderá sentar em qualquer uma das 7 poltronas que ainda estão vazias. A pessoa 3 terá 6 possibilidades, pois ela poderá sentar em qualquer uma das 6 poltronas que ainda estão vazias. A pessoa 4 terá 5 possibilidades de sentar-se em qualquer uma das 5 poltronas que ainda estão vazias. E a pessoa 5 terá 4 possibilidades de sentar em qualquer uma das carteiras vazias, das poltronas vazias.
E finalmente a pessoa 6 terá 3 possibilidades, sentar-se em qualquer uma das 3 poltronas vazias. Portanto, as pessoas acomodadas agora vamos usar o PFC para ver as possibilidades totais. Total de possibilidade pelo PFC, ou princípio multiplicativo, será 8 possibilidades para a primeira pessoa, 7 para a segunda, 6 para a terceira, 5, né? Desculpe. A ordem não importa, mas vamos colocar aqui na ordem correta que está lá. 5 possibilidades para a quarta pessoa, 4 para a quinta, finalmente 3 para a sexta. Portanto, teremos 3 vezes 4, 12 vezes 5, 60, 360 possibilidades, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, né? Isso aqui dá 360 possibilidades, vezes 8 vezes 7, 56. Portanto, teremos 360 vezes 56 possibilidades. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36, né? 0, 36 vai 3, 18 com 3, 21, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6, 30 vai 3, 5 vezes 3, 15 e 3, 18. Somando temos 0, 6, 1, 10 vai 1, portanto 20.160 possibilidades. Resposta do problema: 20.160 possibilidades, ou maneiras distintas, né? Vou colocar aqui maneiras distintas. Mais um problema resolvido, né? Vamos ao próximo, então, né? Vamos resolver mais um problema. O sétimo, que diz: quantos são os números naturais de 4 algarismos que possuem pelo menos 2 algarismos repetidos? Ora, se ele possui pelo menos 2 algarismos repetidos, é claro que ele não pode ter todos os algarismos distintos. Então, nesse caso, faremos o seguinte: vamos contar logo todas as possibilidades de você escrever números com 4 algarismos, né? Vamos ver aqui. Números com 4 algarismos. Quantos números com 4 algarismos existem? Vamos ver agora. Então você terá o primeiro algarismo do número, o primeiro algarismo, terá um segundo algarismo, o terceiro algarismo e terá o quarto algarismo, né? E como você vai escolher o dígito para começar o seu número? Quantas opções você tem? Ora, os algarismos que você tem disponível para escrever números são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 9. Esses são os dígitos que você usa para escrever qualquer número. Portanto, você pode iniciar com qualquer um desses, né? Mas como ele quer que o número tenha 4 algarismos, não podemos iniciar com 0. Pois se nós escrevermos um número, por exemplo, 032, 4, é a mesma coisa que 324 e não tem 4 algarismos. Portanto, não vamos iniciar com 0. Vamos garantir que o nosso número não comece com 0. Portanto, se ele não pode começar com 0, há quantas possibilidades para iniciá-lo? Há 9 possibilidades, qualquer um dos outros 9. Portanto, 9 possibilidades. E para o segundo algarismo? Ora, para o segundo algarismo não tem restrição nenhuma. O segundo algarismo pode ser qualquer um desses 10. Portanto, 10 possibilidades. E para o terceiro número, também não há nenhuma restrição. Pode ser qualquer um dos 10 dígitos que nós temos lá. E para o quarto, finalmente, também nenhuma restrição. Qualquer um dos 10 algarismos lá. Portanto, os números de 4 algarismos, né? Total números de 4 algarismos, né? É 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Portanto, 10 vezes 10, 100 vezes 10 mil vezes 9. Você consegue escrever 9 mil números com 4 algarismos. Só que nesses 9 mil números tem números com algarismos repetidos e números com algarismos que não estão repetidos, né? Com todos os 4 algarismos diferentes. Portanto, eu preciso separar esses valores. Só me interessa aqueles que têm algarismo repetido. Mas nesse caso é muito mais fácil eu contar os números que não repetem algarismo. Veja, vou contar os números com 4 algarismos distintos ou diferentes, né? Aí você teria o primeiro algarismo, tem que escrever também o primeiro, teria que escolher o segundo algarismo, ou o segundo dígito, o terceiro e também o quarto, usando o mesmo dígito. Só que uma situação aqui, não podemos iniciar com 0 e nem repetir o algarismo. Portanto, o 0 não pode ser usado, 9 possibilidades. Para o segundo algarismo, você não pode, como você usou um desses 9, então você não pode mais utilizá-lo, pois os algarismos são distintos. Se um algarismo já for usado, ele não poderá mais ser usado. Portanto, desses 9 que nós temos disponíveis, só há 8. Mas como não tem restrição nesse segundo, o 0 também poderá ser usado. Portanto, 9 possibilidades para o segundo. Como você já usou 2 algarismos desses 10, para o terceiro há 8 possibilidades. Não pode usar mais nenhum dos 2 já utilizado. Utilizamos 3. Portanto, para esse aqui existe 7 possibilidades, pois você não pode usar nenhum desses 3, mas já haveria utilizado. Portanto, o total de números nesse caso é 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Vai dar 9 vezes 9, 81. E 8 vezes 7, 56. Isso aqui dá 81. E esses dois dá 56. Portanto, agora podemos fazer essa continha. Oitenta e um vezes 56. Ou 56 vezes 81. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 5, 5. 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 5, 40, com 4. 44, somando tudo, temos 6. 13 vai 1. 4.536 números. Então, ó, 4.506 números que não tem algarismo repetido, dos 9.000. Como eu quero aqueles que têm algarismo repetido, vou calcular seu total, então, agora.
que será a diferença entre esses dois. Vou escrever agora que é números com 4 algarismos com pelo menos 2 repetidos. Repetidos, né? Ou pelo menos 2 repetidos. Aí teremos então total de números 9.000, que são todos os números de 4 algarismos, menos os números que não repetem algarismo. 4.536, que será aqui ficará 8, aqui 9, né? Aqui 9 e aqui 10. 10 menos 6, 4. 9 menos 3, 6. 9 menos 5, 4. E 8 menos 4, 4. Portanto, 4.464 números. Resposta: 4.464 números. Veio mais uma questão, a 8. Essa caiu no Enem. Veja, porque no Enem também caem questões fáceis. Observe. A escrita Braille para cego é um sistema de símbolos no qual cada caractere é um conjunto de 6 pontos dispostos de forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Por exemplo, a letra A é apresentada por, olha só a exposição, tem um pontinho aqui que se destaca em relação aos demais. Esse pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, só não pode ter os 6 iguais. Então esse problema é parecido com o problema das lâmpadas. Vamos resolver com a mesma ideia, ou seja, o mesmo raciocínio. Por exemplo, quando você vai escolher o primeiro símbolo, são 6, né? Você vai escolher o símbolo 1, vou fazer aqui a solução, vou começar aqui. Quando você vai escolher o símbolo 1, você tem duas possibilidades, ou vai ser maior ou menor. O 2 também terá duas possibilidades, ou maior ou menor. O 3 também teremos duas possibilidades. O 4, o símbolo 4, também teremos duas possibilidades, ou esse maior ou a bolinha menor. O 5 também duas possibilidades. E finalmente o sexto e o último símbolo. Então essa aqui para não aparecer 56. Duas possibilidades. Sem esquecer que tem uma possibilidade que não pode, os 6 iguais. Então, o total de possibilidade que nós vamos ter aqui, né? O nosso total de possibilidade, então, será
2 do primeiro valor, né? 2 opções do primeiro, 2 do segundo, 2 do terceiro, 2 do quarto, 2 do quinto e 2 do sexto. Menos uma possibilidade que é todos os símbolos iguais. Portanto, temos 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Portanto, teremos 8 vezes 8. Né? Menos 8 vezes 8 é 64. Menos 1 é 63. Portanto, a resposta é 63 possibilidades. Ou 63 caracteres. Mais um problema resolvido. Até o próximo. Vamos resolver mais um problema. Esse também caiu no Enem. E diz: o setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos. Em nenhum deles apareceram dígitos pares. Em razão disso, qual será a ordem de chamada do candidato que tiver recebido 75.913 como número? Esse também que eu não Enem, não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Vamos ter que colocar os números em ordem crescente e já sabemos que os algarismos que o computador usou foram os ímpares. Então, 1, 3, 5, 7 e 9. Pois não apareceu dígitos pares nos números. Portanto, o computador trabalhou só com esses algarismos e foi numerando as pessoas, né? Primeiro, vamos imaginar que ele começou a numerar o primeiro dígito que ele colocou, 1. Aí temos que escolher os outros 4. Vamos ver o número, todos os números iniciados por 1 e que tem 4 dígitos escritos com esses dígitos aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, falta mais um, 5. Portanto, com o número 1, nenhum candidato que começa com o número 1 vai chegar nesse número aqui, pois no máximo será 19.000 e alguma coisa. Portanto, aqui para o segundo algarismo, nós podemos usar qualquer um desses outros 4. Há 4 possibilidades. Para esse aqui, 3, porque são distintos, né? Se não me engano. Algarismo distinto, certo? 3 possibilidades. Aqui 2 possibilidades e aqui 1 possibilidade. Pelo PFC nós temos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 24 números que começam com 1 e ainda está muito longe de chegar no nosso candidato. Também temos os números começados com 2, aliás, 2 não, desculpa, porque é o 3, né, ímpar. Eu ia fazer bobagem. Os números que iniciarão com 3. Também teremos um número iniciado por 3 que não vai ameaçar nosso número, pois será 39.000 e alguma coisa no máximo. Portanto, teremos que escolher os outros 4 algarismos. Aqui também temos 4 possibilidades, qualquer um dos outros, 3 possibilidades, 2 possibilidades, finalmente 1. Também pelo PFC, temos 4 vezes 3 vezes 2 vezes uma possibilidade. 24 possibilidades. Também temos números que podem começar com 5 e não vão ameaçar o nosso número, pois será no máximo 59.000 e alguma coisa. Teremos que escolher os outros 4.
Aqui também 4 possibilidades, qualquer um dos outros 4. 3 possibilidades, 2 possibilidades e finalmente uma possibilidade. Portanto, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 também, 24 possibilidades. Já temos 72 números, né? Também temos números iniciados por 7, que é o próximo. Opa, esse já ameaçará, porque nosso número começa com 7. Então aqui temos que tomar bastante cuidado, pois os números que iniciam com 7 ameaçam o nosso número. Temos que tomar cuidado para não ultrapassá-lo, né? Não podemos ultrapassá-lo, pois estamos escrevendo em ordem crescente. Portanto, teremos o número 7 e logo em seguida vamos escrever os que começam com 71. Escolher os outros 3, porque o número que inicia com 71 com certeza não vão ameaçar o nosso número, pois ele é 75 mil, aqui vai ser 71 mil e alguma coisa. Como possibilidade aqui para os outros, nós já temos 7 e o 1, temos 3 possibilidades, 2 possibilidades e uma possibilidade para o último algarismo aqui. Portanto, aqui nós temos pelo PFC 3 vezes 2 vezes 6 possibilidades. Também teremos um número que começa com 73, pois não ameaça o nosso número também, porque será 73 mil alguma coisa. Podemos escolher aqui os outros 3 números. Aqui 3 possibilidades, 2 possibilidades, uma possibilidade. Pelo PFC, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Agora teremos um que começa com 75, que ameaça o nosso. Então começa 75 e 1. E escolheremos outros 2. Ora, o 7, 5 e 1 está sendo utilizado. O resto aqui, 2 possibilidades aqui, uma possibilidade. Pelo PFC, 2 vezes 1, 2 números. Também teremos um número que começa com 75 mil. E o próximo pode ser o 3, né, que não ameaçará o nosso número. Será 75.300 e alguma coisa, ele é 900, né? E escolheremos outros 2 também. Aqui 2 possibilidades, aqui uma possibilidade. Pelo PFC, 2 vezes 1, 2. Mais 2 números. Também teremos o número que começa com 75 e agora vem o... Já veio 1, já veio 3, agora tem que vir o 9, né? O 7 não pode vir, o 5 não pode vir, o 1 já veio, o 3 já veio, tem que vir o 9. E logo o 9, o 1, mas ainda está ameaçando o nosso, né? Então só falta um que é o 3, logo é o nosso número, né? É o nosso candidato aqui, ó, né? Portanto, aqui nós temos um total 72, 6 mais 6, 12, 16, se não me engano, né? 8 mais 8, 16. Então nós temos 72 mais 16, 88 números, né? 88 candidatos que virão antes do candidato que tiver o tal número. Pois 72 mais 16 dá 8. Então há 88 candidatos que vão ser chamados antes dele. Portanto, a posição dele aqui é a 89ª, a posição de número 89. Posição de número 80, ele será o candidato que estará na posição 89. Após chamar os 88, o próximo será ele. Portanto, a resposta é
Posição 89. Isso não era só marcar a resposta que tivesse 89. Mais uma questão que também caiu no Enem. Dispõe de 4 cores para colorir o mapa da figura com os países P, Q, R e S, de modo que países cuja fronteira é uma linha não podem ser coloridos com a mesma cor. De quantas maneiras é possível colorir o mapa? Então vamos lá. Vou colorindo para você ver. Vamos ver as opções e eu vou utilizar pelo menos uma para você ver. Por exemplo, são 4 cores. Vou escolher vermelho. Vou escolher 4 cores aqui para tentar ir vendo melhor. Preto. Roxo. Escolher o roxo também, né? Cores bastante diferentes. O azul. Pronto. Esse azul ficou parecido com o roxo, vou escolher outra cor. Vou escolher verde. Vou apagar esse azul, né? Ficou parecido com o roxo. Então vamos lá. Vamos começar colorindo. Para o primeiro eu tenho 4 opções. Vou escolher o verde. Então o país que? Verde. 4 possibilidades. Escolhi verde, mas eu tenho 4. Né? Foi como se eu estivesse realizando o evento. Né? Para o segundo país eu tenho 3 possibilidades. Vou escolher o preto. Né? Mas eu tenho 3. Pode ser o preto, pode ser o roxo ou o verde, porque ele faz fronteira com o que não pode ser verde. Poderia ser qualquer uma das outras 3. Agora aqui para pintar o país R, eu tenho 2 situações que eu tenho que analisar. Eu posso pintar ele de verde, ou seja, uma possibilidade, ou posso pintar ele com uma cor que não seja verde. Né? Vou usar pintando ele de verde, né? Uma possibilidade. Agora que eu pinte ele de verde, a mesma cor do outro lado. Portanto, uma possibilidade. Para esse aqui, então, como eu utilizei 2 e o preto pode ser utilizado aqui, né? Eu posso utilizar, só não posso utilizar o verde, posso utilizar vermelho, posso utilizar preto e posso utilizar roxo. 3 possibilidades. Portanto, o total de possibilidade dessa situação 1 é 4 vezes 3 vezes 1 vezes 3. 4 vezes 3, 12, vezes 3, 39, 36, né? 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36. 36 possibilidades se eu pintar o país R de verde. Mas eu também posso usar outra cor que não seja o verde. Vamos ver essa outra situação. O que ocorre se fizer isso, né? Vou copiar ele aqui e colar para a gente fazer a situação. Continuar, né? Vou parar lá na minha que nós estávamos pintando verde, não foi? Estamos para a esquerda de verde. Isso é considerado para qualquer uma das cores que você escolher. Outro de preto, não foi? O segundo preto. 4 possibilidades aqui foram 4 possibilidades aqui, 3 possibilidades. E esse aqui nós pintamos de verde, agora eu vou escolher uma outra cor. Não vai ser o verde. Se não for o verde, quantas opções eu tenho? Olha, não pode ser o preto, né? E nem o verde. Então, 2 possibilidades, certo? Quais são as 2 possibilidades? Não é o preto, nem o verde, só pode ser roxo ou vermelho. Vou decidir pelo vermelho. Essa podia ser a outra também. Então, 2 possibilidades. E para cá? O que eu posso utilizar? Posso utilizar vermelho? Não. Posso utilizar verde? Não. Posso usar preto? Pode. O preto pode, que ele não faz fronteira com esse país aqui. Então eu posso utilizar o preto. E posso utilizar também o roxo, que ainda não foi utilizado. Portanto, 2 possibilidades. Você podia utilizar qualquer um para pintar, mas interessava só contar as possibilidades.
Então, o total de possibilidade de 2, se não pintar eles, o R e o Q de cores diferentes, eu vou ter como se fosse pintar de cores iguais, eu vou ter 36. E se pintar o Q e o R de cores diferentes, vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Portanto, 4 vezes 3, 12, 24, 48. Portanto, vou ter o total de possibilidade de pintar esse mapa da seguinte forma: ou pinto assim, ou assim, né? Ou acontece uma situação, ou acontece outra. Portanto, 36 mais 48. Possibilidades, né? Cujo total dessa soma dá 6 mais 8, 14, vai 1, né? 3 mais 4, 7 e 1, 8, 84. Portanto, temos 84 possibilidades, né? Exposta. 44 maneiras possíveis, 84, aliás, 84 maneiras possíveis. Então, resolvemos mais um problema. Você pode começar com a cor que você quiser. Sempre você vai ter esse problema de escolher o R e o Q. Qualquer um que você começar, você pode escolher a mesma que você iniciou, ou pode escolher outra e vai dar sempre o mesmo resultado. Até a próxima. Bons estudos.